Pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai continuar com as nossas aulas de lógica digital e vai ser a última aula de operações aritméticas, tá? Na verdade, essa aqui é uma espécie de aula bônus, né? Hoje, a gente já viu as quatro operações básicas aritméticas. E se vocês prestarem atenção, dificilmente vocês vão encontrar um livro de lógica digital que trate de circuitos aritméticos com as quatro operações. A maioria dos circuitos vai até a multiplicação, tá? Alguns livros nem incluem o complemento de 2, né? Então, a gente foi até a divisão, né? São raros os livros que vão. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum livro que trata de divisão. E hoje ainda a gente vai ver a raiz quadrada. Tá? A raiz quadrada binária, ela é uma espécie de modificação no circuito da divisão. Então, a gente usa a estrutura do circuito divisor, que, na verdade, é baseada no circuito subtrator, e aí a gente usa um algoritmo binário bem interessante que nos permite calcular a raiz quadrada inteira. Tá? Então, eu vou fazer dois exemplos aqui, passo a passo, e vocês vão ver que o algoritmo ele é bem simples, tá? Então, aqui a gente tem um número, tá? Que é o número do qual a gente quer extrair a raiz quadrada, e para começar, é importante que esse número ele tenha um número par de bits, tá? Se ele não tiver um número par de bits, vocês só adicionam um zero à esquerda, né? E está resolvido. Então, eu vou separar esse número em conjuntos de 2 bits, tá? Da forma como está aqui no slide. Aí, a primeira etapa, eu vou tentar subtrair o 0, 1, tá? Dos 2 primeiros bits. Se eu conseguir subtrair, a gente vai usar exatamente o mesmo procedimento que a gente usou na divisão. Então, se eu conseguir fazer essa subtração, o resultado parcial é 1, né? E eu efetuo a subtração e eu tenho esse resto aqui, 0, 1, que é o resto que eu vou continuar trabalhando, certo? Agora, eu abaixo os 2 próximos bits, né? Eu tenho o 0, 1, 0, 1, e eu vou tentar fazer agora a subtração do meu resultado parcial junto com o 0, 1. Então, eu vou pegar esse 1 que eu tenho aqui de resultado parcial, vou colocar um 0, 1 aqui à direita e vou tentar fazer a subtração. Eu consigo fazer a subtração, então dá 1, eu coloco mais o resultado parcial 1 aqui, o resultado da subtração dá 0 e eu continuo. Abaixo os 2 próximos bits, mesma coisa, eu vou pegar o meu resultado parcial, vou juntar com o 0, 1 e vou tentar fazer a subtração, certo? Não deu, agora eu não consigo subtrair um 1, 0, 1 de 0, 0, 1, certo? Então eu coloco o 0 aqui no meu resultado parcial, e eu copio esse número aqui. Se eu não conseguir fazer a subtração, eu copio exatamente como a gente fazia na divisão, né? Continuo o procedimento. Baixo os 2 próximos bits, tá? Agora, eu vou tentar novamente subtrair o meu resultado parcial junto com o 0, 1, né? Então, o meu resultado parcial está aqui, junto com o 0, 1, do número que eu tinha aqui, né? Do meu número de trabalho. Eu não consigo fazer a subtração. Eu ganho mais um 0 aqui no resultado parcial e eu copio o que estava meu operando aqui para baixo, certo? Abaixo os 2 próximos bits, né? E vou tentar fazer essa subtração. Então, o resultado parcial, junto com o 0, 1, eu vou tentar subtrair do meu resultado do que eu tenho aqui, né? Do que sobrou da última operação. Eu consigo fazer a subtração e eu tenho eu coloco 1 aqui como resultado parcial e sobra 0. Tá? Eu não tenho mais nenhum bit para baixar, então acabou aqui a operação. Se vocês forem converter esses números, vocês vão perceber que esse aqui é o número 625, né? A raiz quadrada dele é o 25 que está aqui. Como esse método só faz raiz da parte inteira, né? Então, eventualmente, a gente vai ter resto, tá? Se o número original fosse 627, eu teria 25, resto 2. Tá? Aqui, como 625 é um quadrado perfeito, né? Então, a raiz é 25 e eu não tenho o resto, né? O resto é 0. Tá? Vamos fazer um outro exemplo agora com o resto. Então, eu tenho um outro número aqui, tá? A princípio, eu não sei qual é. Eu separei ele em grupos de 2 bits, né? Eu tento a primeira etapa, eu tento subtrair o 0, 1, tá?
eu consigo, então, eu faço a subtração, sobra 0 e meu resultado parcial é 1. Abaixo aqui os dois próximos bits, tento fazer a subtração do meu resultado parcial junto com 0, 1, não consigo, copio aqui o meu operando aqui de cima para baixo e coloco 0 como parte do resultado, abaixo os dois próximos números e tento fazer a subtração do resultado parcial junto com 0, 1. Eu não consigo novamente, então eu abaixo aqui, eu copio esse valor que eu estava tentando, do qual eu estava tentando subtrair, coloco mais um 0 no resultado parcial, tá? Abaixo os dois próximos bits aqui e tento fazer a subtração do meu resultado parcial com 0, 1, ok? Não consigo novamente. Copio novamente esse resultado para cá, coloco mais um 0 como resultado parcial, baixo os dois próximos bits, tá? E tento fazer a subtração agora do meu resultado parcial junto com 0, 1. Agora eu consegui fazer a subtração, né? Então, eu coloco 1 aqui como resultado parcial e eu tenho o que sobrou aqui da operação da divisão, né? Como eu não tenho nenhum número para baixar, então acabou, eu acabei a operação aqui, tá? Esse número aqui é o 315 em base binária, né? É o 315 em base decimal, tá? Se a gente for ver qual é o valor da raiz de 315, a gente vai ver que dá 17,748. Como a gente está fazendo a raiz de números inteiros, eu vou ter a raiz, o resultado da operação é 17, e eu vou ter o 26, que vai ser resto dessa operação, tá? 26 corresponde a esse resto aqui, né? Então, se eu multiplicar 17 ao quadrado e somar com 26, eu vou ter o 315, ok? Então, aqui, assim, o algoritmo, isso é muito simples, né? Eu sempre subtraio o meu resultado parcial até aquele momento, junto com 0, 1, do resto da subtração anterior. Se eu conseguir fazer a subtração, o resultado é 1, o resultado parcial é 1, e eu faço a subtração. Se eu não conseguir fazer, o resultado parcial é 0, eu copio o operando do qual eu estava fazendo a subtração, baixo os próximos números e continuo, tá? E quando a gente vai olhar o circuito, então, para fazer essa operação, a gente vai usar a mesma unidade de divisão que a gente usou na aula passada, tá? Porque, na verdade, o que ela faz efetua uma subtração e eu posso selecionar se eu quero, na saída dessa unidade, o resultado da subtração ou o próprio operando x, do qual eu estava tentando subtrair y, né? E eu tenho aqui um bit de seleção para fazer isso. Se vocês entenderam a última aula, esse é a mesma unidade, tá? E aqui eu tenho a unidade de raiz quadrada, né? O circuito de raiz quadrada, tá? Então, eu quero tirar a raiz quadrada desse número de 8 bits, tá? E aqui eu vou fazer subtração de 0, 1, tá? Ignorem essa diagonal aqui. Para falar a verdade, eu não sei porque ela existe. O autor da figura colocou, mas ela não precisaria estar aqui, tá? De qualquer maneira, ela sempre tem 0 aqui, então ela não influencia no resultado. Então, eu subtraio 0 ou 1, né? Dos dois bits mais significativos. O resultado, então, se eu conseguir fazer essa operação de subtração, o resultado do empresta 1 é 0, eu faço a inversão dele aqui, ele vira 1, e 1 é o meu resultado parcial até o momento, tá? Eu vou pegar e vou fazer a subtração, né? O resultado dessa subtração vem para cá, para a próxima linha, e agora eu vou adicionar os dois próximos bits, né? Então, o que eu vou... eu tenho o resultado da operação de cima, tá? E os dois próximos bits. O que eu vou subtrair desse número? Eu vou subtrair o resultado, o meu resultado parcial, né? E o 0 e 1. Como esse resultado parcial a saída do empresta 1 invertido, eu vou ter que pegar essa saída do empresta 1 aqui e inverter de novo, né? É o mesmo valor que está em Q3, é o que está aqui, né? Como eu inverti ele lá embaixo, eu vou colocar outro inversor aqui para eu poder usar o sinal que vem aqui dessa linha, né? Então, eu tô subtraindo o resultado parcial, Q3, 0 e 1, né? Do que sobrou da operação aqui, certo? Se eu conseguir fazer essa subtração, vai 0, vira 1 aqui, né? E eu pego o resultado da subtração. Se eu não conseguir fazer essa subtração, vai 1 aqui, vira 0,
E esse 1 que entra aqui, ele vai selecionar simplesmente a cópia dos dados de cima para baixo, tá? E assim por diante. Então, aí, novamente, eu vou pegar, qual vai ser eu vou adicionar aqui o x3, x2, né? O que eu vou subtrair do resultado anterior junto com x3 e x2? Meu resultado parcial. Meu resultado parcial é o resultado invertido do que saiu aqui, mais o resultado invertido do que saiu aqui, que é igual ao Q3, Q2, né? Eu vou tentar fazer essa subtração, tá? Eu vou ter um outro resultado aqui parcial, Q1, vou jogar os resultados aqui para baixo dessa última linha, né? E vou tentar fazer por último, eu vou baixar aqui os dois bits menos significativos, né? E vou fazer a subtração desses 3 bits aqui do meu resultado preliminar junto com o 0, 1, né? Então, esse aqui invertido, esse aqui invertido, esse aqui invertido, 0, 1, e no final eu vou ter o meu Q0, que é o meu bit menos significativo do resultado, e vou ter o resto, tá? Que é o que vai sair aqui dessas caixinhas. Ok? Então, a gente viu que, na verdade, o circuito, ele é muito parecido com o circuito da divisão, tá? As unidades, né, usadas nesse circuito, elas são as unidades divisoras que a gente tem, do divisor, né? Eu coloquei a figura dela aqui embaixo para vocês lembrarem. A gente só reorganizou o circuito de uma forma diferente e conseguiu fazer a raiz quadrada, ok? Tem no próximo slide aqui, eu tenho o zoom desse circuito, né? Se vocês forem implementar, fica um pouquinho mais fácil obter, dar uma olhada em como é que ele fica em zoom aqui, tá? E esse é um algoritmo bem interessante, né? E até certo ponto ele é bem simples. E ele pode ser implementado com lógica digital também de uma forma simples, aproveitando o que a gente já viu anteriormente, tá? Então, aqui com essa aula, que é uma espécie de bônus, né? A gente encerra esse assunto de operações aritméticas, né? A gente tem mais um assunto para ver a gente vai ver um comparador na aula que vem, né? E a gente já está caminhando aí para o fim do curso de lógica digital, né? E em breve a gente vai falar um pouco sobre a avaliação, né? Então, como vocês sabem, a gente não, durante todo o semestre, a gente não sabia até quando vão as aulas online, se as aulas presenciais elas voltariam no semestre, e todo aquele planejamento preliminar que a gente fez de provas presenciais, a gente não sabia até que ponto aquele ia ser válido, enfim. Aparentemente, a gente não tem chance de voltar às aulas presenciais antes do final do semestre, então a gente vai procurar uma alternativa para fazer essa avaliação online, tá? Logo, logo a gente conversa sobre isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me perguntar no fórum, tá? Ou entrar em contato, ou aparecer nas aulas da terça-feira, ok? Tá. Até mais, então, pessoal. Qualquer dúvida, me procure.